Pode ser, meus irmãos, estamos aqui mais uma vez no seu programa EBD em Estudo. Me chamo Isaías Nascimento, sou professor aqui das Escolas Bíblicas Dominicais, estou também como professor e pastor, né, pastor Ataíde, que com certeza vai abrilhantar demais a nossa aula hoje. Você é nosso convidado especial para participar desse momento tão glorioso que vai ser essa análise de mais uma lição das Escolas Bíblicas Dominicais. Meu querido irmão, esse programa ele vai ao ar aqui da cidade de Parnamirim, Rio Grande do Norte, setor 2, Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Temos aqui o nosso pastor coordenador, pastor Francisco de Assis. Você, como já disse, é nosso convidado especial para participar, não é isso, pastor? É isso mesmo. Essa grande aula, porque Deus vai falar com o seu coração. É interessante nós também frisarmos, pastor, que esse programa não tem a intenção de substituir a Escola Bíblica Dominical. É verdade, necessário que você compareça à Escola Bíblica na sua igreja local. Esse programa é apenas mais uma ferramenta, não é isso? Para ajudar você mais e mais com nossas lições. Lembrando também que esta lição tem como autor o pastor reverendo Elinaldo Renovato de Lima, né? Nosso pastor aqui emérito, a nossa cidade de Parnamirim, que é internacionalmente conhecido. Meus irmãos, lição de número 7, chegamos aqui praticamente na metade aí das nossas lições desse trimestre, onde estamos falando sobre uma personagem, pastor, muito interessante, né? Que é a pessoa de Abraão, o grande patriarca, aquele homem que Deus chama ele da sua terra, da sua parentela, para dele constituir uma grande nação. E chegamos aqui no momento crucial da sua história, pastor. Talvez o momento mais crucial da história de Abraão, que é a questão da grande provação de fé que ele passa com o seu filho Isaque. Diz assim o título da lição de número 7, uma prova de fé, a entrega de Isaque. Hoje vamos nos debruçar sobre esse tema muito, mas muito interessante e relevante também para as nossas vidas. Diz assim o texto áureo, e disse, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te darei. Gênesis, capítulo 22. Né? Te direi isso. Muito bom, muito obrigado. Obrigado. Que eu te direi. Deus ia falar para ele qual seria a montanha, não é isso? Verdade prática, diz assim, Abraão confiava no Senhor a ponto de dizer a seu filho, Deus proverá para si o cordeiro. Glória a Deus por isso. A leitura bíblica em classe, que é a base da nossa lição, ok? É da onde foi extraída aí toda a nossa lição, está lá no capítulo 22 de Gênesis, do 1 ao 11. Necessário é, professor, coordenador, superintendente, que você faça essa leitura na íntegra, ok? Para as salas saberem e compreenderem mesmo toda a base da nossa lição. A nossa introdução diz assim, Deus dirigiu Abraão a sair da sua terra e do meio dos seus parentes, muito embora ele leva consigo alguns parentes também, é verdade, para uma terra que ele não ainda conhecia. O patriarca obedeceu sem questionar, mas a maior prova ainda estaria por vir. O Todo-Poderoso chamou Abraão e lhe pediu algo muito difícil, extremissimamente difícil, diria eu. Uma resolução jamais vista até então. O patriarca deveria tomar o seu filho, o filho da promessa, em quem ele amava, e oferecê-lo em holocausto ao Senhor. Abraão não hesitou em fazer tudo o que o Eterno havia pedido, né? Ordenado para ele. Deus estava colocando o patriarca à prova. É o que vamos estudar nessa lição. Então, meus queridos, vamos entender, compreender, vamos vivenciar esse momento, pastor, tão peculiar e tão desafiador da vida do patriarca Abraão. Também da sua família, não é isso? A gente aprende muito, né, com a vida de Abraão e o tema do trimestre, né, homens do qual o mundo não era digno.
Isso Exatamente. demonstra a qualidade, a vista de Deus e também a nossa vista, porque são nossos exemplos. E Isaías, assim, aproveitando esse momento, nós vamos realmente ver nessa lição de hoje que tem 3 virtudes que estavam na vida de Abraão que precisa estar em nossa vida. Fé, confiança e obediência. Maravilha. É o que nós vamos ver, né? Então, o ponto 1 da nossa lição, Abraão tem sua fé provada. Tá aí a primeira virtude, né? Sim. Tem sua fé provada. Nesse primeiro ponto, tem 3 subpontos que nós vamos desenvolver. O primeiro é, Deus manda Abraão sacrificar Isaac. O segundo subponto é, Abraão obedece sem questionar. E o terceiro, Abraão não era perfeito. Então, a gente, nesse primeiro ponto, já percebemos aqui as 2 virtudes, a fé e a obediência. Né? Então, assim diz o primeiro subponto. O nascimento de Isaac foi um milagre. Estudamos em lições anteriores que realmente foi um milagre. Abraão, avançado em idade, Sara também, e a história nós conhecemos, estudamos. Então, o nascimento foi um milagre. Sara concebeu um filho quando já contava com 90 anos. E Abraão, seu esposo, era de 100 anos. Isso está em Gênesis, no capítulo 21, versículo 5. Como criança, Isaac muito alegrou o coração de seus velhos pais. E, na verdade, filho é bênção, né? E filho alegra os pais. A família... os filhos são alegria. A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor, mas é alegria e é dádiva da parte de Deus. E então Isaac muito alegrou o coração de seus pais. Depois, como adolescente, seus pais certamente desejavam vê-lo feliz e próspero, para que tudo que Deus havia prometido viesse a se cumprir. Então, Abraão e Sara tiveram promessa de Deus que em Isaac haveria muitas nações e eles seriam abençoados, essas nações seriam abençoadas em Abraão, então também em Isaac. Então, certamente, havia uma expectativa muito grande de Abraão e Sara com relação a Isaac, porque era o único filho, né? Então, Abraão não falou nada com Sara quando houve o pedido da parte de Deus. Isso aqui é uma coisa interessante. Quando Deus pediu, Abraão, entrega o teu filho, Abraão, conhecendo as promessas, a gente percebemos aí a fé, a obediência, porque Abraão entrega realmente, mas ele nada falou para Sara, porque certamente Sara ia intervir, e ele conhecia bem Sara, e também conhecia Deus, então ele preferiu o silêncio e a obediência. Então, seguindo, Abraão não falou nada com Sara, certamente tentando guardar seu coração de mãe. Há provações em nossa vida que não podemos contar para ninguém, nem mesmo para o cônjuge, pois não seríamos compreendidos. Então, tem coisa realmente que você trata diretamente com Deus e você realmente não pode falar porque não seria compreendido ou até mesmo poderia desenvolver alguma animosidade que viesse contrariar os planos de Deus na nossa vida. É isso, um momento, né, para falar, né, mais adequado. Justamente. Né, talvez seja isso também. Glória a Deus, meus irmãos. Chegamos agora ao nosso segundo subtópico deste primeiro tópico, quando estamos falando sobre Abraão tem a sua fé provada. E o segundo subtópico nos diz que Abraão obedece sem questionar. Então aqui, meus irmãos, Abraão, ele ouve a voz de Deus e de primeira ele já obedece, tá, pastor? Já obedece. Toma ali os seus servos, toma a lenha, toma todo o material que era ali direcionado para fazer aquele altar, para o sacrifício, e toma também Isaac e os leva até o local onde Deus ainda iria falar para eles. Aonde seria este altar de sacrifício? Veja que era já uma questão bem prática de Abraão, realizar toda essa questão do altar e também de realizar sacrifícios. Aqui um ponto interessante desse subtópico, diz que Abraão, quando chega até o determinado local, ele diz ao seu servo: fica aqui,
Porque eu e o rapaz, nós iremos, porém nós também retornaremos, né? A fé de Abraão. Abraão sabia que Deus poderia fazer ali um milagre e livrar o seu filho daquela situação. Veja que ele já sabia que seria Isaac a ser sacrificado. Porém, ele tinha a convicção que Isaac era o filho da promessa. Como é que Isaac poderia morrer naquele momento? Né? Justamente. Então ele esperava que Deus realmente realizasse o milagre, como aconteceu. Então ele disse, fiquem aqui, porque nós iremos, mas também nós retornaremos, pastor. E ele falou, nós iremos adorar, né? Exatamente. E retornaremos. E o terceiro subponto e último desse primeiro ponto, né? Abraão não era perfeito. Eu achei esse subponto bem interessante. E um homem como Abraão, um homem, digamos assim, exemplo, né, de fé e a intimidade que ele tinha com Deus, mas ele não era perfeito. Claro. Né? Então, diz assim esse terceiro subponto. O patriarca não era perfeito. Ele mentiu para Faraó, dizendo que Sara não era sua esposa, que está uma demonstração de fraqueza. Está lá em Gênesis, no capítulo 12, de 11 ao 13. Né? Então, ele também aceitou fazer parte do plano de Sara. Não era o plano de Deus, era o plano de Sara. Sara teve esse momento de fraqueza, Isaías, porque ela conhecia a promessa. Quando Abraão recebeu a promessa, estava com 75 anos. Ela tinha 10 anos a menos, ela estava com 65, quando Abraão recebeu a promessa. E quando Isaac nasceu, Abraão estava com 86 anos. E quando Ismael nasceu, né? Sim. Agora, quando Isaac nasceu, Abraão era de 100 anos. Então, nesse tempo, Sara, em um momento de fraqueza, ela bolou esse plano de dar a sua escrava para gerar filho para ela, né? E assim, Abraão aceitou. Então, foi um momento de fraqueza também, ele não era perfeito. Porém, na sua confiança em Deus, era inquestionável e inabalável a sua confiança em Deus. Ele confiava em Deus. Fé, obediência e confiança. Então, era inabalável. Ele teve esses momentos de fraqueza, não era perfeito. Mas ele conhecia Deus e a sua fé em Deus era inabalável. Desde a sua chamada foi provado isso. Então, a prova a que estava sendo submetido, certamente iria contribuir para aperfeiçoar seu caráter e tornar sua fé ainda mais viva e fundamentada. Abraão tornou-se o pai da fé, e para isso foi forjado pelas muitas aflições. E o livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 19, diz que Abraão, quando aceitou a fazer essa entrega de Isaac, a sacrificar Isaac, o escritor hebreu diz que Abraão, em seu coração, ele confiou que Deus era poderoso para ressuscitá-lo. Né? Esse, então, Isaías, a gente conclui esse terceiro subponto. A sinopse desse ponto é: Deus provou a fé de Abraão, pedindo que ele oferecesse seu único filho em sacrifício. E a palavra-chave deste primeiro ponto é fé. Glória a Deus, meus irmãos, que maravilha. A fé, Adão era o pai da fé, né? Conhecido Abraão, pai da fé. Abraão. Amigo de Deus, né? Também. Pela fé que ele tinha, que ele nutria, que ele vivia, né? Isso, com o Senhor. Meus irmãos, então chegando agora ao nosso segundo tópico, né? Passamos já ao primeiro tópico, como o pastor já trouxe todo o resumo na sinopse. E agora vamos entrar agora no nosso segundo tópico, que diz assim: a promessa confirmada. Subtópico: Abraão não negou seu filho a Deus. Diz assim nosso autor: tal atitude agradou profundamente a Deus. Qual atitude? De Abraão não negar o seu filho. Vamos lá, Isaac, vamos lá. Foi com ele. Ainda que Abraão tivesse recebido a promessa de ser pai de muitas nações, seria algo extremamente doloroso e traumático oferecer o seu único filho. Quando eu falo de único filho, né, temos a figura de Ismael, porém aqui eu falo de único filho de Sara, a sua esposa, promessa, né? E o filho da promessa. Exatamente. Mas o patriarca se dispôs a obedecer. Veja só, interessante. Ele se dispôs a obedecer. É mais uma lição, pastor, que nós aprendemos com Abraão.
a disposição de obedecer a Deus, mesmo que a gente não consiga enxergar ainda a providência divina sobre aquilo que Deus está requerendo. Então, Abraão é como ele tivesse entrado num quarto escuro e disse: eu vou entrar e vou seguir porque Deus está comigo. Em não me deixar tropeçar. Ok? Então, ele realmente colocou toda a sua confiança, que é um dos elementos, né, interessantes da lição, fé, a confiança e obediência. E obediência, ele coloca a sua confiança ali no Senhor. Veja só. E ele fez pela fé, crendo que Deus poderia até dos mortos, como nosso pastor aqui já antecipou também, ressuscitar a Isaac. Né? Talvez fosse esse realmente o pensamento de Abraão naquele momento, porque por mais que Isaac tivesse sido ali a questão do sacrifício dele, Deus poderia ressuscitá-lo e dá-lo de novo a vida para que a promessa pudesse realmente ser cumprida. Justamente. Lá na frente, não é isso, pastor? É verdade, Isaías. E adentrando ao segundo subponto, né, do tópico 2, Deus viu a obediência de Abraão. Então veja que a palavra fé, confiança e obediência, ela está realmente vindo à tona. E eu gosto muito de buscar essa visão e entender que ela tem que ser aplicada no nosso cotidiano hoje. Então, assim como ocorreu com Abraão, a fé, a obediência, a confiança, ela tem que estar em nossas vidas em relação a Deus, né? Porque aí se trata de um relacionamento e de uma vida acertada, equilibrada e vitoriosa com Deus. Então, Deus viu a obediência de Abraão, isso agrada a Deus. Depois que Abraão construiu o altar do sacrifício, mandou Isaac deitar-se sobre ele e levantou o cutelo para o imolar seu filho. Deus aceitou seu gesto como tendo cumprido o que dele havia requerido e renovou as promessas que já lhe fizera antes. Então aqui tem uma coisa interessante. A gente percebe que Isaac, ele é um tipo de Cristo, né? Então Cristo, ele foi voluntário para a cruz, para nos proporcionar a salvação. Ele morreu na morte de cruz, ele foi voluntário. Pela idade que Isaac tinha, a gente também podemos ver uma voluntariedade na vida de Isaac. Então, aquele jovem, ele poderia reagir ao seu pai. Sim. Ele já era um jovem, mas ele deitou sobre o altar. Ele entendia o que era um sacrifício. Certamente ele observava a fé do seu pai. Ele já era temente a Deus. Então ele também aceitou voluntariamente e ele se deitou sobre o altar. Abraão o amarrou e quando levantou o braço para o imolar, aí Deus agiu, disse: Abraão, não toque no moço. Então Deus agiu e a gente conhece a história que Deus aceitou esse ato, esse gesto de Abraão, como se ele tivesse sacrificado. Então esse é o nosso segundo tópico, né? Então, esse é um tema bem interessante, pastor, que nesse momento aí, interessante, nós precisamos que talvez Abraão tivesse sacrificado Isaac no seu coração. Sim. No seu coração. Não de fato lá, mas no seu coração. Sim. Por isso que Deus aceitou, né? Exatamente. E ter colocado, tirado Isaac da primazia do seu coração e ter deixado Deus. Justamente. Né? Talvez fosse esse. É uma demonstração que Abraão deu, dizendo: Deus é mais importante para mim do que o meu filho. Então, aquela prioridade. O ponto está aí. O ponto está aí. Prioridade, né? A prioridade. E Deus queria que Abraão realmente tirasse o pedestal, talvez. Ele estava colocando Isaac, né? E soubesse que aquele lugar era tão somente de Deus, né? Porque Deus sabia toda a conduta de Abraão, Deus sabia que ele não ia negar, na verdade. É verdade. Mas por esse motivo, Deus realiza toda essa situação, porque Deus é maravilhoso. Ele sabe de todas as coisas. Meus irmãos, chegando aqui agora, o nosso terceiro, não é isso, pastor? Isso. E último subtópico desse, tópico 2, estamos falando sobre as promessas que foram confirmadas, a promessa especificamente confirmada, não é isso? Diz assim o terceiro subtópico: a promessa de ser uma grande nação se cumpriu. O nosso autor aqui traz aqui a questão da referência do povo judeu, né? Aqui ainda não judeu, mas o povo hebreu, que nasce aí da raiz de Eber, ok? E vem e é constituído em Abraão,
povo hebreu, mais na frente o povo israelita e também o povo judeu. Tudo isso vindo da construção que Deus realizou aqui com o seu patriarca, com o seu servo, com o seu filho, com o seu amigo Abraão, ok? Realizada no seu filho Isaque, ali naquele momento. E ele diz também que Jesus era desse tronco, Jesus era aí dessa raiz também. Jesus, como todos nós sabemos, Jesus era judeu. Então, ele era também da raiz abrâmica, né? Ele trazia também, quando falamos disso, falamos de Jesus como homem, como filho de José e filho de Maria aqui na terra. Jesus era da descendência também abrâmica. Nosso autor, mais abaixo, ele traz no livro de Hebreus 2, 16 a 18, eu gostaria de ler para que você ficasse ciente do que aqui foi escrito. Hebreus 2, 16, 17 e 18 diz assim: porque, na verdade, ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão, pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso, fiel, sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Veja, Deus não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão, é uma referência a Jesus. Ok? Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pôde socorrer aos que são tentados. Amém? A Bíblia diz que em tudo o Senhor foi tentado, mas em nada pecou. E ele padeceu aqui no sentido de ter se entregado em sacrifício vivo por todos nós. Para finalizar aqui esse tópico, o nosso autor, ele diz que se Jesus se fizesse semelhante à obediência, a descendência, de Abraão, para ser misericordioso, fiel e também sumo sacerdote, como foi aquilo que nós lemos aqui. Interceder e socorrer aos que são tentados. Graças a Deus. E a sinopse, que é justamente digamos assim, é o resumo desse ponto que nós acabamos de estudar, né? Diz assim: Abraão demonstrou lealdade ao obedecer a Deus, e o Senhor reafirmou mais uma vez suas promessas sobre ele. O último tópico que nós vamos agora, já partindo para o final, né? Abraão ofereceu seu único filho. A lição parece repetitiva, mas, assim, o desenvolvimento realmente tem algo novo, né? Então, observe aqui. O terceiro ponto, Abraão ofereceu seu único filho. Então, o subponto 1 diz assim: Isaque, o filho obediente. Quando Abraão levou seu filho ao Monte Moriá para oferecê-lo em holocausto a Deus, ele não sabia o que estava prestes a acontecer. Isaque não sabia. Sim. Inocente, confiou, né? Obediente, ligado ao pai, mas já temente a Deus. Sim. Mas não sabia. Então seu pai mandou que ele subisse no altar e o amarrou para ser imolado. Então veja que Abraão mandou: Isaque, sobe no altar que eu acabei de fazer. Naquele momento eu acredito que Isaque já percebeu que ele seria o sacrifício. Porque quando ele sobe no altar, Abraão o amarra, né? Então, e olha que ele já tinha feito uma pergunta anterior, né? Meu pai, aqui está a lenha, mas cadê o cordeiro? Temos tudo preparado, pois mas volta ao cordeiro. Então seu pai mandou que ele subisse no altar e o amarrou para ser imolado. Isaque poderia ter reagido. E sendo um jovem forte, não permitir seu pai o levasse a efeito aquele ato. Contudo, ele também era um jovem de fé. Quando seu pai lhe disse, lá no primeiro ponto, né? Sim. Deus proverá cordeiro para si, meu filho. Está em Gênesis 22:8. Ele creu. Isaque acreditou e submeteu-se a tudo o que seu pai lhe ordenara, até ser amarrado no altar para ser imolado. Então, a gente percebe aí que é uma família que eles viviam realmente no clima e em relacionamento com Deus. Aí estava o temor,
a obediência, a fé, porque eles conheciam o Deus que estavam servindo. Na lição anterior, a gente percebe quando Abraão está intercedendo pela cidade de Sodoma e Gomorra, ele chama a Deus de Senhor de toda a terra, juiz de toda a terra. Então veja que isso é uma declaração de reconhecimento que Abraão tinha com relação a Deus. Soberania, né? Da soberania, Então, esse é o nosso primeiro subponto. Isaque, o filho obediente. Só para agregar um valor aí a tudo que eu estou falando de maneira brilhante, quando Isaac pergunta isso a Abraão, onde está o cordeiro, ele fala assim, Deus para si proverá um cordeiro, já era uma expressão profética, escatológica, apontando para Jesus, apontando para Cristo. Abraão sem saber disso, né? Sim. Porém, a iluminação naquele momento, essa expressão já era algo escatológico, profético, apontava para o Cordeiro de Deus, que Deus iria providenciar, né, para retirar totalmente o pecado. E ao mesmo tempo, né, porque era uma pergunta que foi feita, e a resposta, tanto a pergunta foi difícil, quanto a resposta mais difícil ainda. Então a gente percebe que quando o Abraão dá essa resposta, é uma resposta profética, mas também a gente pode entender que foi uma iluminação que Deus colocou no coração dele. Com certeza. Glória a Deus. Já remetia para Cristo. Justamente. Que futuramente ia ser imolado realmente na cruz de Calvário. Perfeito. Né? A morte de Sara, meus irmãos, aqui o nosso subtópico 2, diz assim o nosso autor: depois de passar por tanta prova, né, em sua vida, Abraão viu a sua querida esposa Sara partir para a eternidade. Ela teve uma vida bem longeva, né? Ela teve muitos anos de vida, pois morreu aos 127 anos. Sara é a única mulher na história bíblica que tem a sua idade revelada na morte. Interessante isso, né? O que mostra a sua relevância na história do povo judeu. Abraão lamentou e chorou por ela. Sendo estrangeiro naquela terra que ele estava naquele momento, ele era estrangeiro, ok? Kiriat Arba, ok? Hebron, mas futuramente, na terra de Canaã, pediu aos filhos da terra que lhes cedessem um lugar, uma possessão para sepultar a sua esposa. O interessante é que o dono da terra olha assim e diz: meu senhor, toda a terra é sua. Veja o respeito que Abraão tinha em todas aquelas pessoas. Meu senhor, toda a terra é sua aqui. Enterra o teu morto aonde você quiser. O patriarca era muito respeitado mesmo, né, pastor? É verdade. Interessante aqui, você falou, mas é só dando mais ênfase. Abraão era muito conhecido dos seus vizinhos. Ele estava numa terra peregrinando, mas por onde ele andava, a gente dá a entender que o pessoal respeitava Abraão pela fé e pelo Deus que Abraão servia. Sim. Então, quando ele diz isso para Abraão, né, escolhe, toma lugar em nosso meio, é uma declaração de respeito e de reconhecimento também, né? E aí chegamos aqui ao nosso último subponto, né, que é o 3, Abraão, humilde e sincero. Está aqui mais duas virtudes. Falamos a primeira de fé, obediência e confiança, mas aqui está mais duas virtudes que só vêm melhorar a nossa intimidade com Deus: humildade e sinceridade. Então, os humildes agradam a Deus, e a sinceridade é algo que Deus realmente requer de nós, né? Sim. Um coração sincero e uma alma humilde, né? Uma alma humilde. Então, Abraão agradeceu aos filhos de Et, inclinando-se diante de todos, mas fez outro pedido. Ele tinha preferência por outro local para a sepultura, o sepultar a sua esposa. A cova de Macpela está no Gênesis 23, versículo 8 e 9. No entanto, não a quis doado como lhe foi oferecido o primeiro local. Então, o primeiro local foi oferecido, o pessoal da terra, a família de Éter, né? Ofereceu e de graça, mas ele disse: não quero de graça, eu quero comprar. Né? Então, assim foi. E assim foi. Então, o primeiro local, ele não quis de graça, ele preferiu comprar, adquirir pelo valor exato daquela terra. E
Eu observei, muito embora o povo não queria aceitar, né, que ele pagasse, queria realmente doar. Queria doar. E eu observei uma coisa, eu fui buscar uma curiosidade, que o dono daquela terra, ele não queria vender só aquele local de sepultura. Ele queria vender a terra toda. Por quê? Porque ele pagava imposto da terra toda. Sim. Então, se aquela terra ficasse para Abraão, ele estava pagando imposto para Abraão. Então, ele queria vender toda a terra, mas não só aquele lugar. Então, toma lugar, ele queria dar de graça para o Senhor, eu quero comprar. E aí Abraão comprou, porque ele comprando, ele ficava, o ex-dono da terra ficava livre dos impostos. Sim. Então, aquela terra ficou sendo a terra de Abraão. Ele adquiriu, e ali foi terra de sepultura, e a gente conhecemos a história, que a sua parentela futura também foram sepultados ali, né? Exatamente. Então, a conclusão que a gente chega, a sinopse, né, desse último ponto é: Abraão, num gesto de lealdade e fé a Deus, ofereceu o seu único filho em sacrifício. É a sinopse. E a conclusão da nossa lição diz assim: nesta lição, podemos ver que um homem de Deus como Abraão experimentou provas e desafios difíceis em sua vida. E o elevado e precioso exemplo de fé, de coragem e de obediência, tanto de Abraão quanto de seu filho Isaque, nos inspira a ser crentes mais fiéis e mais santos na jornada da vida cristã. Glória a Deus, meus irmãos. Agradecemos muito a sua participação. Agradecemos, pedimos que você realmente venha a compartilhar conosco dessas lições tão gloriosas. Eu queria destacar aqui, meus irmãos, para concluirmos nossa lição, 2 pontos interessantes que nós aqui colocamos para você, só em reiterar isso, que foi a questão da prioridade no coração de Abraão. Deus queria rever isso para que o patriarca soubesse que não era Isaque a prioridade, mas era a presença de Deus. Verdade. Com aquela questão do sacrifício. E também a questão profética do Cordeiro de Deus, que ainda viria para ser imolado, esse sim, né, no altar chamado Cruz do Calvário por todos nós. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus. Foi um prazer estar com vocês e já na expectativa da próxima aula. Deus abençoe. Em nome de Jesus.